Eu nunca pensei que uma simples caminhada noturna por Bangkok pudesse virar a noite mais intensa da minha vida. Não foi só sobre atração física, foi como se algo ali estivesse predestinado a acontecer. Um olhar. Um sorriso. Um convite. E pronto, me vi vivendo algo que até hoje não consigo explicar com palavras. Sabe quando a realidade parece uma cena de filme? Quando você sente que tudo ao redor está girando mais devagar, só para aquele momento durar mais um pouco? Foi exatamente assim. Aquela mulher tailandesa apareceu como um sonho de verão, misteriosa, ousada e com uma presença que fazia meu coração disparar mesmo sem dizer uma palavra. Não houve troca de nomes. Só gestos. Só toques. E uma conexão que parecia antiga, como se já nos conhecêssemos de outras vidas. Tudo aconteceu tão rápido e tão intenso, que até hoje, quando fecho os olhos, consigo sentir o calor daquela noite. Mas o mais insano de tudo? Foi na rua. No meio do caos quente e silencioso de uma Bangkok adormecida. Um beijo roubado, um desejo incontrolável, e um mergulho profundo em algo que foi muito além do físico. Eu não sabia, mas aquela noite ia mudar tudo. Tudo começou quando eu decidi fugir. Fugir do tédio, do casamento que já não existia, das cobranças do trabalho, das noites vazias em frente à TV. Eu precisava sentir alguma coisa de novo. Precisava de uma faísca. E foi assim que a Tailândia apareceu no meu radar, como um refúgio para minha alma cansada e meus desejos calados. A viagem começou como qualquer outra, aeroporto, malas, hotel com vista bonita. Mas por dentro, eu já estava diferente. Algo em mim queria mais. Não era sobre turismo. Eu queria me perder. Eu queria cruzar uma linha invisível e ver o que tinha do outro lado. Eu estava pronto para fazer algo que nunca tinha tido coragem antes. A cidade era um convite constante ao perigo gostoso. A cada esquina, uma provocação. A cada sorriso, uma tentação. Mas não era só o lado de fora que chamava, era o fogo dentro de mim que me fazia caminhar mais longe, mais fundo, até o ponto sem volta. Numa noite qualquer, eu simplesmente decidi não voltar pro hotel. Saí andando pelas ruas como se estivesse procurando algo, ou alguém. E no fundo, eu sabia que estava mesmo. O calor da cidade parecia responder aos meus pensamentos. Era como se Bangkok soubesse o que eu queria, antes mesmo de eu saber. E foi nessa busca silenciosa que ela apareceu. Primeiro como uma sombra entre as luzes. Depois, como um perfume no ar. E por fim, como um olhar que me atravessou. Um olhar que dizia, eu também estou procurando algo, e talvez seja você. Bangkok à noite é outra realidade. As ruas ganham tons vermelhos, os bares se acendem como faróis para quem busca experiências intensas e fora do comum. Eu estava ali, tentando fingir que era só mais um turista curioso, mas meu olhar entregava que eu queria mais. Ela me levou até um bar escondido, atrás de uma viela decorada com lanternas. Lá dentro, o mundo parecia ter parado. As luzes eram baixas, o som envolvente, e os corpos dançavam como se o tempo não existisse. Ela não falou muito. Apenas segurou minha mão com firmeza e me guiou até um canto escuro do lugar. Cada movimento dela parecia coreografado, como se soubesse exatamente o que fazer para mexer comigo. Quando nossos corpos se encostaram pela primeira vez, foi como se uma corrente elétrica passasse por mim. Não foi vulgar, foi hipnotizante. Uma dança silenciosa, onde os olhos falavam mais do que qualquer palavra. Ela sussurrou algo no meu ouvido. Não entendi ao certo, mas o tom da voz, a proximidade dos lábios, o calor da respiração, diziam tudo. Meu corpo respondeu na hora. O mundo ao redor desapareceu. Só existia o cheiro dela, o toque dela, e uma promessa silenciosa de que aquilo estava apenas começando. Quando saímos daquele bar, ela me puxou para uma rua lateral. Me encostou em uma parede e me beijou como se a cidade inteira tivesse desaparecido. Foi ali,
No meio da rua, sob um céu cheio de fumaça e desejo, que eu tive certeza, aquela noite ia me deixar marcas, boas ou ruins, eu ainda não sabia. O quarto era simples, mas tinha uma energia que não se explica. As cortinas fechadas deixavam apenas a luz vermelha do letreiro de fora invadir o espaço. O ar-condicionado parecia não dar conta do calor que emanava dos nossos corpos. E então, sem qualquer roteiro, a noite começou. Ela se aproximou como uma artista experiente. Cada toque era uma pincelada. Cada beijo, uma nota de música. A língua dela tinha sabor de frutas tropicais e mistério. Me perdi nos detalhes, o som dos sussurros, os olhos fechados dela, o jeito como ela me puxava com firmeza, mas também com doçura. Era desejo e cuidado ao mesmo tempo. Tudo era novo, intenso, quase mágico. Mas algo ali começou a me inquietar. Havia um silêncio estranho entre os momentos mais intensos. Como se ela escondesse alguma coisa. Um segredo. Um passado. Ou até um jogo que eu ainda não entendia. Me peguei pensando, quem é essa mulher, de verdade? Mesmo com essa dúvida sutil, eu não conseguia parar. O corpo dizia vai, mesmo quando a mente gritava cuidado. Mas ali, naquele quarto abafado, entre lençóis desarrumados e respirações ofegantes, não havia espaço para racionalidade. Só emoção. Só pele. Só entrega. E foi ali que eu descobri, às vezes o prazer mais intenso vem acompanhado de algo que não conseguimos explicar. Um frio na barriga, uma dúvida sutil, um desejo que começa a parecer perigoso. E foi assim que aquela primeira noite terminou, com o corpo leve e a mente pesada. Eu disse que não ia procurá-la de novo. Que ia seguir com meus passeios turísticos, conhecer templos, experimentar pratos típicos. Mas era mentira. No dia seguinte, antes mesmo do almoço, eu já estava mandando mensagem, querendo reviver o que havia acontecido na noite anterior. Ela respondeu com um emoji e uma localização. Quando cheguei lá, percebi que o jogo estava mudando. Não era mais sobre uma conexão casual. Era uma entrega voluntária a um mundo onde os limites eram testados a cada noite. E eu? Eu não resisti. Vieram novas experiências, cada vez mais intensas. Locais diferentes, fantasias mais ousadas, toques que me levavam a lugares dentro de mim que eu nem sabia que existiam. Era como se cada encontro fosse uma escalada, e eu queria sempre subir mais um degrau. Mas junto com essa subida, veio também a perda de controle. Eu já não pensava em mais nada. Não respondia mensagens da minha família, não via os pontos turísticos. Tudo girava em torno dela. Ou melhor, do que ela me fazia sentir. O prazer havia virado dependência. Era como uma droga suave, envolvente, viciante. Cada noite me deixava mais preso, mais entregue, mais vulnerável. Eu queria dizer que estava no comando, mas era mentira. O prazer tinha me dominado. E eu já não sabia se conseguiria sair dali inteiro. Depois de algumas noites com ela, eu parei de fingir. Não era mais sobre conhecer um novo país ou experimentar novas sensações. Era sobre ela. Sobre o mundo secreto que ela me mostrava. E sobre o que aquilo estava despertando dentro de mim. Foi em uma noite abafada, com o céu de Bangkok coberto por nuvens pesadas, que tudo mudou. Ela me levou para um lugar diferente, mais afastado, onde as regras pareciam não existir. Um espaço com luz baixa, música lenta e pessoas que já não tinham vergonha de nada. Tudo ali sussurrava a liberdade, mas uma liberdade que cobrava caro depois. Naquela noite, fizemos coisas que eu jamais imaginei que faria. Realizei uma fantasia antiga que guardei por anos em silêncio. Mas o mais marcante nem foi isso. Foi o fato de que, mesmo depois de ultrapassar todos os meus limites, eu ainda queria mais. Era como se meu corpo tivesse criado sede por algo que não saciava mais. Não havia mais hesitação. Eu não questionava, só seguia.
Me deixava guiar por ela, como um boneco movido por fios invisíveis. E o mais insano? Eu gostava. Eu sentia prazer em não ter o controle. Em ser conduzido por alguém que parecia saber tudo sobre mim, mesmo sem eu contar nada. Ali, naquela entrega completa, eu percebi que não havia mais volta. Não era mais um jogo. Eu estava dentro. Eu era parte daquela história. E ela me fazia esquecer do mundo lá fora, das promessas que fiz para mim mesmo, da vida que um dia levei. Eu não era mais eu. Mas toda entrega tem seu preço. E a conta começou a chegar quando acordei, em uma manhã silenciosa, com a luz do sol invadindo o quarto, e ela não estava mais lá. A cama ainda tinha o perfume dela, mas o espaço ao lado estava frio. Vazio. E pela primeira vez, eu me senti sozinho de verdade. Tentei não pensar muito. Me convenci de que ela tinha ido resolver algo e logo voltaria. Mas o dia passou. E passou. E ela não voltou. Nem mensagens. Nem sinais. Só o eco da noite anterior, batendo na minha mente como um lembrete cruel de que o prazer é passageiro, mas o vazio que ele deixa pode durar muito mais. Nos dias seguintes, tentei repetir aquela sensação com outras mulheres. A cidade oferecia isso de bandeja. Mas nada era igual. Os beijos não tinham sabor. Os toques eram mecânicos. E cada sorriso falso que eu recebia só fazia meu peito doer mais. Comecei a questionar tudo. O que eu estava fazendo ali? Quem eu estava me tornando? Aquela jornada de descobertas virou uma confusão interna. Eu estava cercado de corpos quentes, mas congelado por dentro. Sentia falta dela, e mais ainda, de mim mesmo. A Tailândia tinha me mostrado o lado mais intenso do prazer. Mas agora ela me mostrava o outro lado, a solidão, a ressaca emocional, o silêncio que ecoa depois do grito do prazer. Pela primeira vez, desejei voltar. Mas já não sabia mais o caminho. Justo quando eu pensava que tudo tinha virado rotina, desejo, prazer, vazio, silêncio, ela reapareceu. Sem aviso. Sem explicação. Me mandou uma mensagem curta, hoje. Mesmo lugar. Meu coração disparou. Era como se o tempo tivesse parado de novo. Naquela noite, ela estava diferente. Usava um vestido leve, mas o olhar era pesado. Profundo. Quando me viu, sorriu com a boca, mas os olhos pareciam guardar lágrimas. Eu não entendi. Só segui. Fomos para um apartamento alto, com vista para a cidade. O clima era tenso, mas excitante. Quando ela me tocou, não foi como antes. Foi mais lento. Mais íntimo. Ela olhava nos meus olhos como quem queria me dizer algo, mas não conseguia. Cada beijo dela parecia uma despedida. Cada gesto, um pedido de desculpas que nunca foi dito em voz alta. Na cama, ela chorou. Não de tristeza, mas de intensidade. Como se estivesse entregando tudo de si pela última vez. E eu senti. Cada parte do meu corpo entendeu que aquela noite não era como as outras. Aquilo não era só desejo. Era conexão. Era alma. Foi a noite mais intensa da minha vida. Não pelo que fizemos, mas pelo que sentimos. E foi ali que tudo mudou. Porque pela primeira vez, eu não queria só o corpo dela. Eu queria tudo. Até os segredos. No dia seguinte, eu não consegui dormir. A imagem dela chorando no meu peito não saía da minha cabeça. Eu me perguntava, quem é ela de verdade? E por que eu estou sentindo isso agora? Aquilo não era mais atração. Era algo mais profundo e assustador. Tentei procurá-la. Mas dessa vez, nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma resposta. Foi como se aquela noite tivesse sido uma despedida silenciosa. Mas algo em mim não aceitou.
Eu precisava vê-la de novo. Precisava entender. Precisava dizer que não era mais um jogo para mim. Voltei aos lugares onde costumávamos ir, falei com pessoas. Esperei. Mais nada. Cada dia que passava, a sensação de perda aumentava. Como se eu tivesse deixado escapar a única coisa real que encontrei naquela viagem. Pela primeira vez, o prazer virou amor. Ou algo parecido com isso. E aí veio a pergunta que me destruiu. E se tudo isso foi só parte do trabalho dela? E se eu fui só mais um? Um cliente a mais? Um número em uma noite qualquer? A dúvida me corroía por dentro. Mas, mesmo assim, eu não conseguia odiá-la. Porque, por mais real ou não que fosse, eu senti. E isso ninguém podia tirar. E foi aí que eu entendi, o problema não era ela. Era eu. Eu fui para a Tailândia fugir de mim mesmo. E acabei me encontrando nos olhos de uma estranha. Talvez tenha sido amor. Talvez não. Mas mudou tudo. Sem saber mais o que fazer, decidi voltar para casa. Mas antes, passei pela rua onde nos conhecemos. Como quem tenta fechar um ciclo. E lá estava ela. Sentada, sozinha, como se esperasse por mim. Nossos olhos se cruzaram e, naquele instante, nenhuma palavra foi necessária. Ela se levantou, veio até mim e apenas disse: "Eu não sou o que você pensa, mas tudo o que vivemos foi real." Me abraçou forte. Longo. Com alma. E depois, simplesmente virou as costas e sumiu na multidão de Bangkok. Como um sonho que termina antes de você acordar. Voltei pro hotel com o peito cheio e a mente confusa. Aquele abraço me deu mais respostas do que 1000 conversas. Eu entendi que, por trás de tudo, havia verdade. Uma verdade estranha, fora dos padrões. Mas ainda assim, verdade. Passei os últimos dias da viagem revivendo cada detalhe. Cada beijo, cada noite, cada silêncio. Escrevi tudo. Como se quisesse eternizar aquela experiência. Não para me lembrar dela. Mas para não me esquecer de quem eu fui com ela. O que a gente viveu não cabia em rótulos. Não era só prazer. Nem só emoção. Era um encontro raro. Uma colisão de almas num canto escondido do mundo. Algo que, se você já viveu, sabe que não se repete. Voltei ao meu país diferente. As pessoas me diziam que eu parecia mais calmo. Mais profundo. E é verdade. Porque quem vai até o limite, nunca mais volta o mesmo. E eu fui. E talvez ainda esteja lá, em pensamento, todas as noites. Não mantivemos contato. Nem precisava. O que vivemos está guardado em mim como um livro que só eu posso ler. Às vezes, quando estou sozinho, fecho os olhos e volto àquela rua, aquele toque, aquela sensação de ser visto por inteiro por alguém que eu nem conhecia de verdade. Aprendi que o prazer, quando vem com alma, transforma. Que as conexões mais intensas não precisam durar para sempre, elas só precisam ser verdadeiras. E que, mesmo longe, certas pessoas continuam morando dentro da gente. Talvez eu volte para Tailândia um dia. Não para procurá-la, mas para agradecer. Por ter me feito sentir. Por ter me feito viver. Por ter aceso algo em mim que estava apagado há muito tempo. E se você já viveu algo parecido, sabe do que estou falando. Porque tem experiências que a gente não conta para ninguém, mas que ficam gravadas no corpo, na pele, na memória. Para sempre. Se essa história mexeu com você, deixa um comentário. Já viveu algo assim? Já se apaixonou em uma viagem? Já teve um encontro que mudou sua forma de ver o mundo? Compartilha com alguém que vai entender. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Ainda tem muita história intensa que você precisa ouvir.